Naquela época havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e elas lhes davam filhos. Quase todos os mitos e culturas do planeta veneram ou transmitem as histórias de um povo muito antigo que teria convivido com o homem primitivo, um povo de origem divina que se manifestava através da aparência de gigantes imponentes. Ao longo dos anos, esse tema foi abordado muitas vezes. Há quem acredite que tudo isso seja apenas fruto do mito ou da má interpretação de alguns textos antigos. Se acompanharem atentamente essa jornada, perceberão e se convencerão. Não se pode descartar tudo tão facilmente. As provas da existência desse povo misterioso estão de fato presentes em vários lugares do planeta. Existe uma enorme documentação e são muitos os testemunhos de quem afirma ter encontrado provas da existência deles. Vamos voltar à nossa viagem e ao misterioso povo de gigantes, mas primeiro vamos esclarecer um equívoco. O gigantismo é reconhecido pela ciência como patologia causada por disfunção de glândulas. Ainda assim, isso não basta para justificar as lendas dos gigantes. Se ao longo da história é realmente possível que tenham existido indivíduos afetados por essa rara patologia e que, graças ao seu tamanho, tenham causado espanto e admiração, não devemos esquecer que esses são, no entanto, casos raros e isolados. Textos antigos mencionam um povo de gigantes, não casos isolados. E seria impensável acreditar que populações inteiras tenham sofrido dessa patologia ao mesmo tempo. Além disso, muitas dessas lendas afirmam que a altura desses seres divinos variava entre 3 e 7 metros. E muitas vezes são descritos como seres muito fortes, imortais ou extremamente longevos. Os gigantes que conhecemos, por outro lado, além de terem uma altura muito menor, têm uma expectativa média de vida de cerca de 40 anos. Pensem que Robert Wadlow, o homem mais alto do mundo, media cerca de 2 metros e 72 centímetros e morreu com apenas 22 anos de idade. Isso acontece principalmente porque o sangue em um corpo tão grande não consegue ser bombeado de forma suficiente e isso não garante a oxigenação perfeita de todos os tecidos. Mas voltaremos a esse conceito mais tarde. Esclarecido esse ponto, vamos em busca das fontes que narram sobre esse povo incrível. No livro do Gênesis do Antigo Testamento, se fala dos Nefilim, que literalmente significa aqueles que desceram. Sobre quem eram os Nefilim, existem várias interpretações. São descritos como seres grandes, nascidos do cruzamento entre divindades que vieram do céu e filhas dos homens. Mas, como dissemos, existem muitas interpretações sobre quem eram os Nefilim. No quarto livro do Antigo Testamento, por exemplo, fala-se do povo de Anak, os Anaquins. A terra que atravessamos para explorá-la é uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá são pessoas de grande estatura. Lá vimos os gigantes, filhos de Anak, da raça dos gigantes, diante dos quais parecíamos gafanhotos. E assim devíamos parecer para eles. Mas seres divinos de tamanho gigantesco não são encontrados apenas no Antigo Testamento. Testemunhos semelhantes estão presentes em muitas outras culturas. Do Mahabharata indiano, as escrituras sagradas tailandesas e do Sri Lanka, das lendas egípcias, as irlandesas e bascas, até as culturas americanas que falam de seres divinos de altura incrível e pele clara. Se existem, portanto, muitos textos que falam de um povo antigo, muitas vezes dotado de poderes divinos e de altura incomum, existem ao mesmo tempo testemunhos e descobertas que provam a existência real desses personagens misteriosos. Existem inúmeros testemunhos diretos relacionados à existência desses seres de dimensões incríveis que percorrem toda a história da humanidade e vêm de todos os cantos do planeta. Algumas das mais interessantes, por exemplo, vêm do continente americano. Vamos vê-las juntos. O Códice Rios, um manuscrito redigido pelo frei espanhol Pedro Gutiérrez de los Rios, guardado na Biblioteca do Vaticano, chegou até nós graças aos conquistadores espanhóis.
Neste texto, o Frei conta sobre a existência de um povo chamado Tzoquilicheco, composto por seres gigantescos que habitavam as florestas mexicanas. Esse povo, segundo o Frei, habitava a região de Anahuac. Mas o Códice Rios não é o único testemunho que chegou dos conquistadores. Herman Cortés, em seu diário, conta sobre quando encontraram os restos de seres altíssimos. Ele mesmo conta que enviou ao rei da Espanha um fêmur humano, quase tão alto quanto uma pessoa de estatura normal. As lendas transmitidas pelos nativos americanos contam, por sua vez, sobre um povo de gigantes vindo das margens do lago Titicaca, no Peru. Um povo que teria decidido abandonar a cidade e se refugiar no interior da Patagônia. E foi justamente na Patagônia que o explorador Magalhães afirma tê-los encontrado, ou pelo menos alguns de seus descendentes, e que eles eram tão altos que as cabeças dos homens da tripulação mal chegavam à cintura desses seres gigantes. Mas ainda, na América Latina, não se pode deixar de citar o mito de Viracocha, o deus criador vindo do céu e representado como um homem de pele clara, com uma espessa cabeleira loira avermelhada e de incrível altura. Mas testemunhos de seres gigantescos também vêm da África. As populações da atual Núbia contam sobre uma época em que seus ancestrais conviviam com seres gigantes, seres de pele clara e que falavam uma língua incompreensível. Ao mesmo tempo, algumas tribos da Tanzânia também contam sobre a época em que os gigantes trabalhavam a terra e escavavam minas. Se olharmos para os artigos de jornais do século XIX e XX, especialmente os americanos, encontramos uma infinidade de matérias que relatam descobertas de ossos gigantes que teriam pertencido a um povo misterioso, de aparência humanoide. Seríamos testemunhas da presença de seres gigantes na história da humanidade, seríamos bombardeados por milhares de testemunhos, relatos e lendas nas quais é aparentemente difícil se orientar. Mas, neste ponto, é inevitável perguntar se existem provas concretas, um esqueleto, ossos ou simples artefatos que atestem a existência desses seres míticos. A resposta não é simples. Partamos do princípio. Muitas imagens encontradas na internet são falsas. Alguns de forma inconsciente, outros nem tanto, mas podemos afirmar de qualquer forma que ao longo dos anos vieram à tona achados muito interessantes. Em 1992, o padre Carlos Vaca fez uma descoberta extraordinária no Equador. No sítio chamado Xangai, Minas, que traduzido significa Cemitério dos Deuses, o padre Vaca trouxe à tona numerosos fragmentos de ossos que pertenciam a homens de estatura incrível, cerca de 7 metros. Os restos foram guardados no museu criado pelo próprio padre, pelo menos até sua morte, ocorrida em 1999. Outro achado digno de nota é o realizado pelo antropólogo Georges Vacher de la Puge, na área do cemitério da Idade do Bronze de Castelnau-le-Laye, na França. No inverno de 1890, foram de fato descobertos 3 fragmentos ósseos, um fêmur, uma tíbia e um húmero. Acredito que não seja necessário observar que esses ossos são inegavelmente humanos, apesar do seu tamanho enorme. O primeiro é a parte mediana de um fêmur, com 14 centímetros de comprimento, de forma quase cilíndrica, e a circunferência do osso é de 16 centímetros. O segundo pedaço é a parte mediana superior de uma tíbia. A circunferência é de 13 centímetros na altura do forame nutrício. O comprimento do fragmento é de 26 centímetros. O terceiro, bastante singular, foi considerado por anatomistas renomados como a parte inferior de um húmero. Os volumes dos ossos eram mais que o dobro em relação às peças normais correspondentes. Julgando com base nos intervalos normais entre pontos anatômicos, esperam-se comprimentos quase dobrados. O indivíduo provavelmente poderia ter tido uma altura de 3,5 metros. Após a descoberta, os fragmentos ósseos foram estudados pela Universidade de Montpellier e examinados por Sabatier e Delage, professores respectivamente de zoologia e paleontologia na Universidade Francesa, que chegaram à conclusão de que os fragmentos representavam uma raça de humanoides de proporções enormes.
No Egito havia gigantes, muito maiores e de forma diferente das pessoas normais. Terríveis de se ver. Quem não viu com os próprios olhos não pode acreditar que foram tão imensos. Essas palavras extraordinárias pertencem ao historiador Flávio Joséfo e datam de 79 depois de Cristo. E é justamente do misterioso Egito que vem um dos testemunhos mais intrigantes, o de Gregory Spurry, um rico empresário suíço que ao longo do tempo desenvolveu uma grande paixão pelo Antigo Egito. Em 1988, durante uma viagem à Terra das Pirâmides, Spurry teria se deparado quase por acaso com uma descoberta incrível. Enquanto estava em Birbir Hooker, a cerca de 100 quilômetros ao norte do Cairo, ele teria sido abordado por um homem local que afirmou vir de uma família de saqueadores de tumbas havia várias gerações. O homem, em troca de $300, teria mostrado a Spurry o tesouro guardado por sua família, um objeto considerado muito valioso que ele mantinha cuidadosamente enrolado em um pedaço de tecido. Era um pacote oblongo coberto de mofo. Quando vi aquela relíquia escurecida pelo tempo, fiquei impressionado. Me foi permitido tocá-la e tirar algumas fotos. Coloquei uma nota ali ao lado, justamente para dar uma ideia do tamanho dela. O dedo estava dobrado, cortado na primeira falange e mofado. Era notavelmente leve, talvez pesasse uns 200 gramas. Meu coração estava na garganta. Era absolutamente incrível. Fazendo as devidas proporções, a criatura que um dia possuía aquele indicador deveria ter cerca de 5 metros de altura. O saqueador de túmulos, para demonstrar a autenticidade do achado, também teria mostrado a Spurry o laudo de um anatomopatologista, datado dos anos 60, e uma radiografia assinada pelo médico responsável. Apesar de o empresário ter se oferecido para comprar o achado, o homem recusou firmemente. Aquele homem jurava pelo seu Deus e não quis nem saber de me vender o dedo. Ele dizia que para ele e para sua família era importante demais. Infelizmente, não temos mais provas que atestem a veracidade do que Spurry fotografou. Para apoiar as afirmações do saqueador anônimo, existem, porém, misteriosos sarcófagos de granito que foram encontrados no Serapeu de Saqqara. Artefatos gigantes com mais de 80 toneladas e 4 metros de comprimento. Seriam essas as tumbas desses misteriosos gigantes? Mas agora vamos deixar o Egito e seus mistérios e voltar para a América Latina. Como dissemos anteriormente, há muitos relatos vindos dos conquistadores espanhóis. E foi justamente graças a esses relatos que, em 1928, Brian Forrester encontrou os famosos crânios alongados, dos quais falamos no vídeo anterior, que além da inexplicável dolicocefalia, apresentam dimensões superiores ao normal. Os restos foram analisados por várias fontes e alguns acreditam que possuem DNA diferente do humano, podendo provar uma raça ou espécie desconhecida que teria vivido por séculos nesses locais. E ainda segundo alguns pesquisadores, seriam eles os responsáveis pelas misteriosas linhas de Nazca e por outros antigos artefatos presentes na região. Como vimos, os relatos sobre a existência de homens de tamanho gigantesco são múltiplos e espalhados por todo o mundo. Essas são só uma pequena parte das que aparecem nos relatos históricos e crônicas de vários pesquisadores. Mas agora vamos tentar fazer um exercício mental. Vamos supor que um antigo povo de gigantes realmente existiu e que teve uma origem muito antiga. Seres gigantes que viveram milhões de anos antes de nós. Bem, agora vamos tentar entender se tudo isso foi possível e se existem evidências concretas. Vamos voltar milhões de anos até chegarmos à Era Mesozoica. Pelo que sabemos, naquela época a Terra era habitada por criaturas enormes. Os dinossauros, que atingiram o auge de sua ascensão no planeta entre 145 e 66 milhões de anos atrás. Agora vamos nos perguntar, é possível que em uma era tão remota pudessem existir seres com aparência humanoide? E se fosse assim, que aparência eles teriam? De acordo com algumas teorias, durante a Era Mesozoica, o clima era geralmente mais quente e o nível de oxigênio era mais elevado do que hoje.
Essas condições sustentavam corpos grandes. Essas, de fato, teriam permitido que os dinossauros crescessem, chegando a atingir dimensões maiores do que as dos animais terrestres modernos. Uma atmosfera com mais oxigênio permite uma oxigenação mais eficiente nos tecidos e órgãos vitais de organismos de grande porte e, consequentemente, alguns limites impostos pelo gigantismo teriam sido superados. Segundo essa teoria, o grande porte dos animais da época foi favorecido pelas condições ambientais do planeta naquele momento. Neste ponto, não podemos deixar de nos perguntar, mas se tivesse existido uma espécie de humanoides, eles teriam tido um tamanho maior? É possível, embora isso contradiga tudo o que sabemos sobre os processos evolutivos. A ciência oficial afirma, de fato, que durante a era Mesozoica, a linha evolutiva dos mamíferos e dos dinossauros já havia se separado. Havia mamíferos de pequeno porte, mas não poderiam existir formas de vida que pudessem ser associadas a primatas. Estes, de fato, só teriam evoluído milhões de anos depois. Agora vamos dar um salto no tempo e voltar a 1966, especificamente no Peru, em um lugar próximo a Ica. Naqueles dias, um médico chamado Javier Cabrera recebeu de presente de um fazendeiro uma pedra muito peculiar. Na pedra, segundo o doutor, estava gravada a figura de um peixe pertencente a uma espécie extinta há um tempo imemorial. Essa descoberta deixou o doutor muito curioso, a ponto de decidir continuar a pesquisa e encontrar muitas outras pedras com gravuras de dinossauros e espécies vegetais extintas há milhões de anos. Mas não era só isso. Havia gravuras que mostravam cenas incríveis. Homens montando nas costas de dinossauros, avançadas operações cirúrgicas, mapas da Terra onde estavam presentes os continentes perdidos de Atlântida e Lemúria, e muitas outras cenas extraordinárias. Obviamente, essa descoberta correu o mundo e trouxe uma enorme atenção para esses misteriosos artefatos. O Dr. Cabrera mandou analisar as pedras e, de acordo com os resultados, elas teriam sido gravadas há pelo menos 12 mil anos. Neste ponto, a opinião sobre essa descoberta se divide em duas principais facções: aqueles que acreditam que são falsificações e aqueles que estão convencidos de sua autenticidade. Que existam falsificações é indiscutível. O próprio Dr. Cabrera admitiu que algumas pedras de sua coleção não eram autênticas, mas fabricadas. Isso não compromete a autenticidade de todos os artefatos. As falsificações foram feitas pelas populações locais em um segundo momento, somente depois que toda a atenção do mundo se concentrou nessas pedras, que em pouco tempo viram seu valor aumentar enormemente. Portanto, descartar todas as pedras como obra de falsificadores não é correto. Os artefatos foram analisados por várias instituições de pesquisa independentes que atestaram sua autenticidade. Mas ainda resta um problema a ser resolvido. Mesmo que as incisões nas pedras tenham sido feitas há 12 mil anos, como esses homens poderiam saber da existência de espécies extintas há milhões de anos? Como eles podiam estar cientes de procedimentos tão complicados? Quem lhes deu esse conhecimento? As populações que viveram milhares de anos nesses territórios tiveram contato com seres vindos de um passado distante? Esses seres misteriosos são os mesmos de que se fala nos antigos textos de todo o mundo? Por hoje, vamos parar por aqui. Abordamos muitos temas que certamente merecem ser aprofundados nos próximos vídeos. Mas agora, contem pra gente a opinião de vocês nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal para nos apoiar e não perder os novos vídeos. Até a próxima história!